Irmãos amados, uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa noite. E eu gostaria de destacar que algo muito precioso da vida cristã, que realmente marca a vida de um cristão, deve ser e é a perseverança, a constância. Exercícios que nós devemos nutrir constantemente a nossa vida com eles. A vida cristã é uma vida de constante relacionamento com o Senhor, de dependência, uma perseverança em uma vida santa. Enfim, a perseverança, a constância são marcas de maturidade da vida cristã. E é sobre isso que eu quero discorrer com os irmãos nessa noite, a constância da vida cristã. O texto que nós vamos conversar é 2 Pedro, capítulo 1, do verso 8 ao 15. Convido os irmãos para abrirem comigo a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 8 ao 15. Segunda Pedro 1, do 8 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que eu estou prestes a deixar meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Obrigado por esse tempo precioso de culto ao Senhor. E nesse momento, ó Pai, de pregação da Tua palavra, derramamos o nosso coração diante do Senhor, Pai, porque ela é a Tua palavra e nós precisamos do Senhor para compreendê-la, para vivê-la. Ajuda-nos, ó Deus, ministra a nossa vida. Espírito Santo do Senhor, nos conduz ao entendimento do Senhor e da Tua palavra. Ajuda-nos a moldar o nosso coração conforme a Tua vontade, conforme o nosso Mestre Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pois é também no nome dEle que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Irmãos, é verdade que esse texto que nós começamos a ler, como os irmãos provavelmente perceberam, faz parte de um contexto maior. Eu não li, mas o raciocínio começa desde o começo, mais especificamente do versículo 3 do capítulo 1, e eu destaco para os irmãos entenderem o versículo 3, até porque o verso 8, do qual nós iniciamos a leitura, ele diz assim: porque estas coisas, então precisamos entender ao que Pedro está se referindo, quais são estas coisas. Então eu destaco o verso 3, que diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas
todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E a partir daí, então, nós somos desafiados por Pedro, a partir do verso 5, para nós associarmos, ligarmos a nossa fé com todo o nosso empenho, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, uma série de, junto com a fé, 8 virtudes cristãs, que vai desde a fé até o amor, representando assim o nosso desenvolvimento na fé, a nossa maturidade cristã, o nosso processo de santificação. Pedro está nos chamando a viver a fé com todo empenho, com toda diligência, a desenvolver essas virtudes na nossa vida, que vai desde a fé até o amor. E é a isto que se refere a expressão, porque estas coisas, todas essas virtudes que nós podemos desenvolver a partir do Senhor Jesus e nos relacionando com Ele, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Veja que Pedro se refere não apenas essas coisas presentes na nossa vida, mas como nós falamos, um aumento dessas características na nossa vida, da fraternidade, do amor, da perseverança, do domínio próprio. Pedro está falando aqui da santificação, da nossa vida ao lado de Jesus, desse nosso relacionamento com Cristo, que vai moldando a nossa vida. Por isso essas coisas existindo em nós, e em nós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. A palavra aqui, pleno conhecimento, é uma única palavra que significa o conhecimento completo, um conhecimento inteiro do nosso Deus. Ou seja, conforme nós vamos crescendo na vida cristã, nos santificando, ao mesmo tempo nós vamos tendo mais do Senhor. Essa constância, é a esta constância que nós somos chamados e convidados. Veja, a vida cristã, como nós temos dito aqui, ela é baseada em relacionamento. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. A nossa vida com o Senhor é esse relacionamento bendito, e à medida que nós conhecemos ao Senhor, esse pleno conhecimento, que as suas virtudes, o seu caráter vai sendo moldado em nós, e à medida que nós avançamos, nós conhecemos mais do Senhor. Há degraus na nossa fé cristã que nós só vamos atingir quando chegarmos no anterior. Nós não conseguimos ir do primeiro degrau ao último. Então a vida cristã é uma constante transformação, como diz a palavra, de fé em fé, de glória em glória. O Senhor Jesus, em João 14:21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Veja que a obediência a Jesus nos conduz a ter mais de Jesus. Por isso, o desenvolvimento da nossa fé, no relacionamento com Ele, no nosso amor pelo Senhor, faz com que Cristo se manifeste a nós. Não tem como nós desassociarmos uma coisa da outra. A nossa fé com todas essas virtudes que nós somos chamados a desenvolver na nossa vida. Se temos fé em Deus, se confessamos o seu nome, nós somos chamados, como Pedro diz, a associar a nossa fé todas essas virtudes, e assim continuar crescendo na vida cristã. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, falando da plenitude da vida cristã, da perfeição, ele diz: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa certeza de que nós estamos sendo moldados pelo Senhor, que nós não chegamos lá, mas estamos nesse processo, e somos chamados então diligentemente a continuar avançando, somando a nossa crença
todas as virtudes da santificação. Como continua o texto no verso 9, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, novamente, quais são estas coisas? Todas as virtudes, uma vida santa, um desenvolvimento na nossa salvação, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Veja, uma vida sem essa fé que nos conduz ao amor, a expressarmos a nossa fé através de uma vida santa, se isso não está presente em nós, nós estamos desassociando Cristo da nossa vida, e nós começamos a definhar espiritualmente. Pedro traduz isso em estar cego, vendo só aquilo que está perto. São os efeitos deteriorantes que uma vida à parte de Cristo começa a produzir em nós. Nós nunca estamos estáveis na vida cristã, ou estamos sendo desenvolvidos nessa fé, ou estamos crescendo, ou estamos enfraquecendo. Essa é a realidade que nos é apresentada. Mas se essas coisas não estão presentes em nós, estamos cegos. Ele diz, vendo somente aquilo que está perto. Toda essa expressão, na verdade, é uma única palavra, que é a palavra que dá origem à nossa palavra miopia. Em outras palavras, poderíamos substituir aqui, é cego e míope. Então ele traduz essa cegueira e especifica no sentido de que aquele que não desenvolve as virtudes da vida cristã é alguém que possui então a sua visão limitada. Ele vê apenas aquilo que está perto, é um claro contraste com a fé. Ora, a fé é a certeza naquilo que se espera, a convicção em fatos que não se veem. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Essa ideia de estar cego e ver apenas aquilo que está perto, é uma vida movida a partir do próprio ventre, como diz Paulo aos Filipenses. É um estilo de vida egoísta, voltado para nós, conduzidos, como diz João, com a soberba da vida, com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, com aquilo que agrada a nossa carne, apegados àquilo que é efêmero, temporário, em contraste com aquilo que é eterno. Uma vida que não produz frutos, uma vida que não caminha em se tornar cada vez mais como Jesus, a desenvolver a fé cristã, faz com que a pessoa se deteriore espiritualmente. E ela começa a perder o seu discernimento espiritual, e como diz o salmista, um abismo chama outro abismo. Cristo e os apóstolos expressaram em outras passagens justamente isso, como a falta de fé pode ser ilustrada na forma de cegueira. Jesus em João 9:39 diz, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos, mostrando assim, evidenciando o coração obscuro, com a falta de conhecimento que muitos ali tinham sobre Deus. Embora apresentassem de forma exterior conhecimento de Deus, o seu coração estava em trevas. Nós vimos em João 1 que Jesus é essa luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. É justamente sobre isso que nós estamos falando. Ver aqui é entender as coisas como elas de fato são, a ter discernimento espiritual. Aquele que caminha para se tornar cada vez mais como Jesus, ele vê de forma mais clara. Paulo também expressa a cegueira nesses termos. Ele diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele traduz a condição espiritual dos incrédulos em uma cegueira no seu entendimento, e eles não podem então compreender o Evangelho de Cristo, perceber a luz de Cristo, porque estão cegos em trevas.
João, ao escrever Apocalipse, no capítulo 3, verso 17, falando sobre a igreja de Laodiceia, que se gabava por ser uma igreja abastada, rica, ela é acusada de ser uma igreja morna, infiel ao Senhor, e diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Mais uma vez a cegueira sendo usada para representar uma vida espiritual medíocre. Em Mateus 6, 22 e 23, Jesus diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus está falando do nosso discernimento espiritual, da nossa capacidade de distinguir as coisas com precisão, um senso crítico que é moldado, desenvolvido por uma vida ao lado do Senhor, uma vida que reflete o reino de Deus. Se nós não estamos caminhando ao lado de Jesus, nós nos afastamos da luz e vamos para as trevas, e assim a nossa visão fica deficiente, nós começamos a ver somente o que está perto. Essa é a ilustração. Quanto mais nos achegamos para a luz, que é Cristo, mais nítido os nossos olhos veem, mais de forma apurada nós distinguimos o mal do bom, o justo do injusto, o correto do pecaminoso. Mais aguçados se tornam os nossos sentidos espirituais. Paulo ora por várias vezes em várias epístolas para que Deus ilumine os olhos, abra o entendimento das pessoas. É justamente sobre isso que nós estamos falando. Quanto mais perto de Cristo nós estamos, quanto mais nos achegamos para a luz, mais claramente os nossos olhos veem. E essa ação, ela é feita pelo Espírito Santo no nosso coração. É Ele que nos habilita a desenvolver todas essas virtudes. O próprio apóstolo Pedro diz que a obra do Senhor em nós faz com que nós sejamos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos das paixões que há na nossa carne. Sermos coparticipantes da natureza divina é porque o Espírito Santo habita em nós, é Ele que dispõe o nosso coração a essas coisas excelentes. 2 Coríntios 3, se referindo a essa obra de esclarecimento que o Espírito opera através de nós, Paulo diz: quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O véu é colocado aqui simbolicamente como algo que obstrui a visão. Então, no mesmo sentido que temos falado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então é o Espírito que produz essa liberdade para conhecermos o Senhor e sermos transformados à sua imagem. É o Espírito que traz nitidez para os nossos olhos espirituais e desenvolvemos a fé bendita e preciosa. Por isso, meus irmãos, nós devemos ser vazios de nós e cheios dele. Quando nós somos chamados a viver uma vida santa, é justamente a isto que a palavra nos orienta. Se as virtudes estivessem em nós e pudessem ser a partir de nós desenvolvidas, a palavra diria para sermos cheios de nós. Mas a palavra diz justamente o contrário: convém que ele cresça e que eu diminua. Se pelo Espírito mortificar os feitos da carne, certamente vivereis. Então é justamente o convite de nos esvaziarmos e sermos cheios do Espírito, a fim de que vejamos de forma clara as coisas à nossa volta. O texto de Paulo a 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, Paulo diz: não apagueis o Espírito. Nessa mesma ideia, enfraquecer a ação do Espírito, cedendo à carne, faz com que nós vivamos em deficiência espiritual. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Pedro continua no verso 9, então recapitulando: pois a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto. E ele completa dizendo: esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, completando a ideia de estar cego e de ver apenas aquilo que está perto, ele diz: esquecido das coisas de outrora, da purificação dos seus pecados, vê só aquilo que é agora, aquilo que é presente, está diante de nós. Isso chama a atenção para nós, aqueles que vivem na carne, aqueles que são adeptos ao prazer imediato. Esses são os que veem aquilo que está perto e que esqueceram da purificação dos seus pecados de outrora. Em outras palavras, da obra que Cristo operou neles. E para o que Cristo opera sobre eles? Para uma vida santa, para sermos mortos para o pecado e vivos para com Deus. Se nós morremos com Cristo, nós também vamos viver para Cristo, esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. Em outras palavras, não há mais maravilhamento com a graça, encantamento com o Senhor Jesus. Aquele que é cego, ele deixa de adorar o seu Senhor, deixou de se encantar com a graça bendita e preciosa, não lembra do amor do Senhor derramado em Cristo Jesus na nossa vida, da obra bendita e preciosa que nos resgatou. Irmãos, para isso nós somos chamados, para adorar ao Senhor. Paulo aos Efésios capítulo 1 diz que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Em outras palavras, devemos olhar sempre para trás, lembrar de onde Deus em Cristo nos tirou, não nos esquecer da purificação dos nossos pecados. Pelo contrário, somos chamados a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O cristão lembra-se diariamente da graça bendita que o alcançou. Essa graça é combustível para nós. O amor de Cristo nos constrange, como diz o apóstolo Paulo. Aquele que está longe do Senhor, não se lembra do Senhor e vive cada vez mais se afastando do Senhor. Mas aquele que está com os olhos fitos em Cristo é alimentado diariamente por essa esperança, por essa graça que é combustível para a nossa vida, para corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, infelizmente para muitos, a vida cristã é, como nós podemos ilustrar, é como uma propriedade ganha, adquirida, mas que você não faz uso dela. Você se alegra por ter essa propriedade, fica feliz porque você a ganhou, mas você nunca foi até ela para desfrutar dela. Você apenas a tem. Nesse sentido, parece que para alguns a salvação é apenas algo que você ganhou no passado e que vai ser usado no futuro, um simples passaporte. E não é essa a realidade a que nós fomos chamados. Paulo diz: toma posse da vida eterna, é o desfrute da vida. E é sobre isso que Pedro vai continuar a desenvolver nos próximos versículos. Versículo 10 diz: por isso, irmãos, ou seja, diante do perigo real de estarmos cegos espiritualmente, desse perigo que bate à nossa porta, que nos assola, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, ou seja, com empenho crescente, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Então o texto fala que nós devemos, com uma diligência crescente, com um empenho constante, que vai aumentando cada vez mais, confirmar a nossa salvação. Essa palavra confirmar significa ter a garantia, ter a firmeza da nossa vocação. Por vocação,
e eleição, Pedro está falando do nosso chamado à salvação, da salvação que nós possuímos, porque você deve concordar comigo, nós sabemos que a salvação, ela não se perde, uma vez salvo, salvo para sempre. O problema é que na nossa caminhada cristã, muitas vezes duvidamos da nossa salvação, e quando duvidamos, temos medo, o nosso coração fica ansioso, há preocupações assolam a nossa alma. Então essa dúvida acerca da nossa salvação, que abala o nosso relacionamento com o Senhor, é algo que nós lidamos, é algo que as pessoas comumente lidam, e isso causa um real tormento na vida dessas pessoas. Confirmar a vocação significa ter essa convicção de que você é salvo. É isso que Pedro está chamando os seus leitores a fazer, é ter essa convicção de que de fato vocês são salvos, a confirmarem a salvação que vocês já possuem e que Deus em Cristo já deu a vocês. E como nós fazemos isso? A ideia é justamente vivendo e desenvolvendo todas essas virtudes que nós temos chamados. É isso que significa confirmar a vocação. É uma vida santa. A vida santa, andar em novidade de vida, é a prova cabal que nós somos transformados, que nós somos nova criatura no Senhor. Por isso a santificação, ela não é ela que nos salva, mas ela é a confirmação da nossa salvação. Ela faz parte desse processo para confirmar a salvação que nós já conseguimos, que nós já adquirimos gratuitamente por sua graça. Então o estilo de vida santo é requerido de nós para usufruirmos também da vida cristã e da salvação que nós já possuímos. Como eu disse há pouco, muitos são salvos, mas não desfrutam da salvação que possuem. Ganharam esse presente e não usufruem dele, e vivem com medo, atemorizados e sem paz por essa razão. Portanto, com uma diligência cada vez maior, confirmem a sua vocação e eleição. Procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. A ideia de vocês serão então constantes na vida cristã, não serão como Tiago diz, pessoas de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não. À medida em que nós nos esforçamos para viver em relacionamento com Cristo, uma vida santa, estamos confirmando a nossa salvação, e assim vamos viver de forma constante, perseverante e madura a vida cristã a qual fomos chamados. Paulo diz a Timóteo: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. É a mesma coisa, são sinônimas de confirmar a vocação com toma posse da vida eterna. É isso que Paulo está chamando a Timóteo. Colossenses 2, 6 a 7, ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Vocês receberam, assim continuem andando sobre ele. Vocês foram salvos, continuem a desenvolver essa salvação, nele radicados, edificados, confirmados na fé. Veja o termo, confirmados na fé, confirmar a nossa salvação, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. As obras não salvam, mas elas testificam da salvação que nós adquirimos, da mudança de vida que Deus tem operado em nós. 1 João 3, do 9 ao 10, ele trabalha justamente essa questão ao dizer: todo aquele que é nascido de Deus, é uma expressão para se referir a gente convertida, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Percebe que a vivência no amor e na justiça é uma revelação para nós, é uma confirmação de que somos nascidos de Deus, converge justamente com aquilo que nós estamos dizendo. As obras não salvam, mas testificam da salvação que nós
adquirimos graciosamente. Romanos 8, do 14 ao 16, vai falar da ação do Espírito. Ora, se é o Espírito que derrama o amor do Senhor no nosso coração, e se nós somos chamados a ser cheios do Espírito Santo, a refletir o fruto do Espírito, logo à medida que quanto mais próximos estamos do Senhor, mais cheios do Espírito estamos, e estando mais cheios do Espírito, mais confirmados e radicados na nossa fé, nós também estamos. Por isso Paulo vai dizer: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. É assim que muitos estão vivendo a vida cristã, atemorizados, sem paz. Vocês não receberam o espírito de escravidão, mas o Espírito de Deus, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem é que grita ao nosso coração que somos filhos de Deus? O Espírito. Romanos 5,5 fala: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, através do Espírito Santo que nos foi outorgado. Vê? Essa esperança eterna não confunde, porque ela é confirmada, é derramada em forma de amor no nosso coração, por esse Espírito. Quanto mais cheios do Espírito, mais em paz, firmes nesse perfeito amor, nós estamos. 1 João 4,13, nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Efésios 1, verso 14, Paulo diz que, verso 13 e 14, que quando nós ouvimos o Evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o nosso penhor, até o resgate da sua propriedade, para o louvor da sua glória. Esse Espírito que é a garantia de que somos do Senhor, e que ao Cristo voltar, Ele vai nos levar como a sua propriedade. Esse Espírito que opera essa segurança no nosso coração, que somos filhos, somos amados, que nada pode nos separar, por meio dele que usufruímos da salvação. Por isso, isso é sinônimo de confirmar a salvação, é de estarmos cheios do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, procure confirmar a sua salvação, viva em santidade, viva para aquilo que Deus em Cristo te chamou. Paulo vai dizer em Efésios 4:1, rogo-vos, pois eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, forma digna da vocação, confirmando ela, revelando no estilo de vida a dignidade que há na salvação, no chamamento que vocês receberam. Viver em santidade é andar em sobriedade, a paz, discernimento e esperança verdadeiras. É dessa forma que nós desfrutamos da vida eterna. Veja como Pedro continua no verso 11. Pois desta maneira, que maneira? Confirmando a nossa vocação e eleição. É desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, ele não está falando de manter a nossa salvação, de perder a salvação, mas ele está falando, quando ele diz de suprir a nossa entrada, significa receber o reino de Deus, a vinda do Senhor com alegria, entusiasmo, com o coração repleto de gratidão. Há pessoas que temem o dia da morte, que temem a vinda do Senhor. João disse que há pessoas que, quando Cristo Jesus voltar, elas vão se afastar envergonhadas do Senhor na sua vinda. A entrada no reino de Deus, ela é amplamente suprida à medida que nós confirmamos a nossa vocação. Estamos em paz para nos encontrarmos com o Senhor, estamos desejosos, pensamos na vinda do Senhor, clamamos pela vinda do Senhor, não vemos a hora de Cristo voltar, o nosso coração é alimentado, é movido por essa esperança, estamos pensando nisso todos os dias, os nossos sofrimentos são aplacados por essa esperança que preenche o nosso coração em todo o tempo. Isso é viver com sobriedade, com vigilância, é assim
assim que a nossa entrada é suprida, à medida que é essa entrada que nós miramos. É para isso que nós estamos correndo, essa é a linha de chegada, o prêmio da soberana vocação. O nosso coração o deseja, o nosso coração o almeja. Isso é confirmar a salvação. Isso é ilustrado, por exemplo, na vida de Estevão, o diácono que foi apedrejado e morto na igreja primitiva, depois de um belo sermão movido pelo Espírito Santo. Atos 7, 54 a 56, diz assim: ouvindo eles, isso é, os seus ouvintes, a multidão, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. É uma bela ilustração do que significa ter a nossa entrada no reino de Deus amplamente suprida. Irmãos, nós testemunhamos relatos como esse em vários irmãos piedosos, que no leito de morte têm experiências de alegria, de gozo e de paz, mesmo em face da morte, porque a sua entrada no reino dos céus é amplamente suprida. Irmãos que são encontrados fiéis pelo Senhor na sua vinda, irmãos que desejam e almejam a vinda do Senhor. Em contraste com esses, existem aqueles que serão salvos, mas como que através do fogo, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 3, se permanecer a obra que alguém edificou sobre o fundamento, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Se há aqueles que têm a sua entrada amplamente suprida e encontram com o Senhor com alegria, aqueles que são salvos, mas através do fogo. Não sabemos ao certo as implicações disso, sabemos que não é perda de salvação, mas é um juízo de Deus sobre a vida dos seus filhos, porque foram achados infiéis pelo Senhor. 1 João 2, 28, a esse respeito, João diz: filhinhos, agora pois permanecei nele. Para essa ideia de permanecer nele é justamente de confirmar a vocação e eleição, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Quando ele voltar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Veja, é sobre isso que nós estamos falando. Vamos permanecer nele, fiéis a ele, vinculados a Cristo, para que quando ele se manifestar, nós nos aproximemos dele com alegria, com confiança. A gente que vai se envergonhar quando Jesus voltar. Eu não quero ser achado assim pelo meu Senhor. Eu quero ser achado fiel, imperfeito, mas de forma irrepreensível, de forma íntegra, fazendo aquilo para o que Cristo me chamou. Quem 2 Timóteo 2, verso 15, Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. É justamente isso que nós estamos falando. Quem não permanece frutificando em Cristo, meus irmãos, não permanece confirmando a sua vocação e eleição, permanece no medo, na dúvida, na angústia. Sobre isso, João capítulo 4, 1 João, fala: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, veja, no dia do juízo, quando ele se manifestar, suprida a vossa entrada no reino, então para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe o medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, ou como algumas outras versões diz, pressupõe castigo. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se nós permanecemos em Deus, nós temos sido aperfeiçoados pelo seu amor, e o medo então é lançado fora para dar lugar à paz, à confiança e à alegria no Senhor. Versículo 12, e aí até o 15, Pedro reconhece o valor dessas coisas, e por isso reconhece que elas são dignas de serem
continuamente lembradas aos seus ouvintes. Coisas preciosas nós devemos lembrar. Pedro fala, por essa razão, pelo valor dessas coisas, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Eu sei que vocês são crentes, eu sei que vocês conhecem a verdade, que estão firmados, mas no que depender de mim, estarei pronto para sempre lembrar vocês dessas coisas. Veja, Pedro sabia da seriedade daqueles cristãos, mesmo assim, no que depender de mim, sempre lembrarei vocês. Vocês precisam confirmar a vocação, precisam olhar para a cruz, não tirar os olhos da cruz, lembrar essa certeza do quanto Deus ama vocês na pessoa de Cristo, que nada pode separá-los desse amor. Eu lembrarei vocês, vocês estão confirmados, mas procurem confirmar todos os dias. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, ou seja, enquanto estou vivo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o tabernáculo. E verso 15, mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, para que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Olha o que Pedro está falando, repete novamente, eu vou lembrar a todo tempo, para que quando eu for, quando eu partir, quando o Senhor me chamar, vocês conservem lembrança do que eu tenho dito para vocês, que vocês caminhem com as próprias pernas, firmados nesse amor. Paulo reconhece o valor também de coisas que precisam ser repetidas. Em Filipenses 3:1 ele vai dizer, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e a segurança para vós outros, que eu diga as mesmas coisas. Tem gente que não gosta de repetição, tem gente que não gosta de ouvir a mesma coisa. Irmãos, tem coisas na vida cristã que nós precisamos ouvir todos os dias, acerca do amor do Senhor. Os apóstolos, Pedro, Paulo, o Senhor Jesus, nos lembram dessas virtudes, se esforçam para que os seus ouvintes, a igreja, lembre-se diariamente, constantemente, dessas verdades preciosas. A nossa vida, meus irmãos, depende da nossa convicção do amor de Deus por nós. Se nós tirarmos os olhos da graça, do amor de Deus, e assim deixar de ter essa vocação confirmada, permanecer no amor do Senhor, nós nos desviamos. Quando nós começamos a olhar para nós, ver só aquilo que está perto, esquecido da purificação dos nossos pecados de outrora, nós começamos a ser inativos e infrutuosos no conhecimento do nosso Senhor. Mas à medida que nós olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nós vamos crescendo, confirmando, e temos a entrada no reino dos céus amplamente suprida. Que isso se cumpra na sua igreja, em nós, que o nosso coração esteja ligado ao Senhor, que tudo aquilo que é puro, justo, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Amém? Que Deus nos abençoe.